E agora, mudando de assunto, uma crise sem precedentes ameaça os dois maiores parques de diversão do Brasil. Agora, o Play Center anunciou que vai fechar. Vai fechar mesmo, Roberto. E o Hopi Hari tenta voltar à rotina depois da morte de uma adolescente no mês passado. Domingo, 11 horas da manhã. O público faz contagem regressiva para a reabertura dos portões do Hopi Hari. O parque ficou fechado por 23 dias. Este gigante, construído em Vinhedo, a 75 quilômetros de São Paulo, fechou para passar por uma inspeção em 14 brinquedos, exatamente os que oferecem mais risco. A gente veio prevenido em relação ao episódio, né? Então a gente vai ter um certo cuidado em relação aos brinquedos que a gente vai escolher para brincar. A interdição temporária foi determinada pelo Ministério Público depois que a estudante Gabriela Nishimura, de 14 anos, morreu ao cair deste brinquedo, Latura Eiffel, uma espécie de elevador que despenca de uma altura de quase 70 metros, o equivalente a de um prédio de 23 andares. O acidente foi no dia 24 de fevereiro. O que está acontecendo com os parques de diversão do Brasil? Há algum tempo, o Hopi Hari quase fechou por conta de uma crise financeira. Só sobreviveu porque foi passado para uma empresa que assumiu uma dívida milionária. Agora, outro parque anuncia que vai fechar. É o Play Center, o mais antigo parque da cidade de São Paulo. No lugar da montanha-russa e outros brinquedos radicais, será montado um centro de recreação para crianças. Um dos acidentes mais graves no Play Center foi no ano passado. 8 pessoas foram arremessadas do brinquedo Double Shock. Elas caíram de uma altura de 10 metros. A perícia apontou que a falha foi provocada pelo mau fechamento da trava de segurança. Devia ser feita uma fiscalização visual em cada assento. E não simplesmente olhar e travar. Mas como a frequência é constante, eu sei que isso passa desapercebido. Uma das falhas do Hopi Hari... O professor Marcos Morita é especialista em gestão empresarial. Para ele, administrar um parque de diversão não é brincadeira. A sobrevivência depende da manutenção e renovação das atrações. Ele dá uma dica valiosa. A rapidez, a transparência e a credibilidade, o respeito com o consumidor. Foi exatamente o que faltou naquele 24 de fevereiro no Hopi Hari. Gabriela se sentou numa cadeira que estava interditada havia 10 anos. O teste feito pelos peritos comprovou a falha. Esta imagem, gravada com exclusividade pela Record, mostra que a trava de segurança se solta durante a queda. Veja de novo. O delegado responsável pelo inquérito vai indiciar ao menos 4 pessoas pela morte de Gabriela. Ele ainda não revelou os nomes, mas aponta o primeiro suspeito, o operador que liberou a cadeira para Gabriela. Já começou ali, né, de não ter, se estava inoperante, observa aquilo lá, não pode deixar ninguém, já que não tinha um aviso lá, uma placa, nada, então, né, cabe a ele, pelo amor de Deus, não deixar ninguém sentar. Em depoimento à polícia, o funcionário Marcos Antônio Leal afirmou que tinha avisado sobre o problema aos chefes dele, mas nenhuma medida foi tomada. Marco Antônio, o primeiro endereço que conseguimos, ninguém sabia dele. Quero falar com o Marcos. Ligamos para Marcos e ele deu outro endereço. Faz 2 semanas que eu mudei daí já. Estou morando aqui na Rua Acre, no 110. Fomos até lá e, surpresa. Olha, aqui na Rua Acre não existe o número 110. Nesta quinta-feira, o vice-presidente do Hopi Hari admitiu que a cadeira que Gabriela usou estava mesmo interditada. Só não soube explicar porque não havia alertas para o visitante. O aviso, hoje, a gente reavaliando o que aconteceu, deveria existir. Mas não existia. Por quê? Porque ela estava inabilitada. Era impossível
que alguém sentasse naquela cadeira desabilitada. Se havia uma cadeira inoperante, o parque deveria ter tomado todo o cuidado para garantir que aquela cadeira jamais pudesse ser utilizada. Para reabrir neste domingo, o Hopi Hari teve que assinar um termo de reajuste de conduta com o Ministério Público. E uma das primeiras providências é colocar sinais de alerta, avisos, onde são necessários. Por exemplo, os equipamentos que estão com defeito e possam oferecer algum perigo. Caso da cadeirinha onde houve o acidente. Mas a placa ainda não foi colocada na torre, porque o brinquedo ainda está parado. Cristina trabalha no parque e acredita que foi a falta de treinamento a causa do acidente que sofreu há um ano. Foi nesta montanha-russa que circula no escuro. Eu atravessei o trilho para fechar o portão. E aí foi onde que a perna foi puxada. Cristina está afastada do trabalho. Já passou por 5 cirurgias. Ela tem cicatrizes por todo o corpo e feridas não visíveis que também são difíceis de curar. Toda vez que você vê a cicatriz é um sofrimento para você, como bastante. A mudança no seu corpo, isso dói. A vida de Marli também mudou depois que o filho Arthur morreu no Hopi Hari em 2007. Na época, ele tinha 15 anos. Visitava o parque com uma turma da escola. O estudante passou mal depois de inalar fumaça do brinquedo chamado Labirinto. Segundo o laudo do Instituto de Criminalística, a causa da morte foi um edema pulmonar. Abençoei o meu filho porque eles nunca saíam de casa sem eu fazer as bênçãos para eles. E quando nós recebemos o Arthur, ele estava no caixão. A família pediu indenização, mas o processo se arrasta na justiça. Eu vejo essas mortes de criança e adolescente, eu fico pensando, mais uma mãe que entrou em desespero. O alento para estas mães pode vir da promessa que o vice-presidente do parque fez para o caso da estudante Gabriela. Se ficar comprovado, sim, o parque vai se responsabilizar por tudo aquilo que foi apontado.